Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre os perigos de se trabalhar com a espiritualidade. Será que é perigoso fazer um atendimento, trabalhar com um tarô, trabalhar com mesa radiônica, enfim, fazer trabalhos ou mesmo um centro espírita? Será que a gente pode pegar uma carga? Será que pode acontecer alguma coisa que pode nos prejudicar? Nós vamos falar sobre tudo isso e é daqui a pouco, logo depois da vinheta. Bom pessoal, já vai deixando o seu like aí que nós já vamos começar. E não se esquece, se inscreva e aciona a sinetinha para receber aviso de novas publicações. Pois muito bem, trabalhar com espiritualidade. Está aí um tema bastante intrigante, por quê? Porque muitas pessoas chegam até mim com determinados problemas espirituais e sendo que são pessoas que trabalham com a espiritualidade. Aí elas perguntam se eu só faço bem e por que eu estou sofrendo uma ação contrária da espiritualidade, ou estou sofrendo um trabalho de magia contrária, ou peguei uma carga de determinada pessoa. Veja bem, é muito complicado isso, pessoal. Por quê? Porque para se trabalhar com espiritualidade, quando você fala, por exemplo, que você vai fazer um trabalho de espiritualidade, de orientação, então está tudo bem. Quando você resolve trabalhar para resolver problemas espirituais, por exemplo, casos de obsessão, casos de possessão ou ação de forças contrárias oriundos de trabalho de magia, então aí o negócio fica um pouquinho diferente. Porque você precisa ter um conhecimento profundo, não só dos tipos de magia que existem, como você precisa ter um conhecimento profundo das entidades do astral. Quando eu falo entidades do astral, vocês precisam conhecer os vampiros do astral, os demônios, as entidades nocivas que existem, porque existe um mal real e existe também um ser trevoso, um comandante supremo lá embaixo também. Tá? Quando eu falo lá embaixo, porque são zonas do abismo. E quando você fala que é abismo, significa um lugar obscuro, que fica lá embaixo mesmo. Então tudo isso existe. E esses seres podem, de fato, interferir nas nossas vidas. E nós temos que ter um preparo espiritual muito grande, porque qualquer desvio de energia, qualquer desequilíbrio emocional, você pode ser atacado por essas forças. Então, veja bem, é muito importante, tá, que a gente aprenda a lidar com tudo isso antes de começar a fazer um trabalho espiritual. Eu conheço gente assim, que da hora para outra começa a trabalhar com um tipo de atendimento, ou mesmo até conheci pessoas que trabalham com toque, né? Tipo shiatsu, coisa desse tipo. Mas como está tocando na pessoa, e a pessoa estando com uma carga, ela pode puxar para ela. Então tudo que se refere a trabalhar com energias é muito complicado, pessoal. Muito complicado. Você tem que ter um entendimento das forças da natureza, dos elementais, das ervas. Você precisa ter um entendimento das forças e das influências planetárias, por exemplo. Você precisa ter um conhecimento profundo também de todas as forças espirituais que podem vir de fato em seu auxílio, dos rituais que você deveria fazer para você se proteger, das condutas espirituais, porque veja bem, não adianta só você ter uma mente que você é elevado e não fazer nada para se proteger. Um mago, ele tem gatilhos mágicos dentro do local onde ele vive e no seu templo também. Se existe um ataque astral, esses gatilhos eles são acionados e o mago ele é protegido por esses gatilhos que são proporcionados por guardiões do astral. Então, se você não tem esse conhecimento, se torna muito, muito complicado. Essa que é a grande verdade. E tem outra coisa também, uma coisa que eu aprendi sobre a questão de cura espiritual. Quando nós estamos fazendo um trabalho de cura espiritual, muitas vezes a pessoa está passando por um processo kármico. E como é que a pessoa se livra de qualquer processo kármico?
ela se livra de um processo kármico quando ela pura e simplesmente entende esse processo. Ela sabe por que ela está passando por aquilo, ela procura entender aquele processo. Entendendo isso, o que acontece? Ela pode sair daquilo. Então, nesse caso, quando você vai fazer um atendimento, né, de cura espiritual, vai fazer um trabalho de bioenergia, de reiki, ou de... Você precisa primeiro conhecer, saber a origem do problema, porque aquela doença, ela pode ser um fundo psicossomático, ou ela pode ser de fundo espiritual. Sim, pode ser um fundo espiritual, porque tem entidades que causam doenças também, porque vão afetando a estrutura energética dos chakras e afetam as regiões que aquele chakra compreende, causando doença nas pessoas. Então vocês estão vendo como é complicado o negócio? Se vocês não conhecem nada sobre essas criaturas, fica um pouco difícil você fazer um trabalho de cura espiritual, porque nesta hora você pode ter certeza que você divide aquele karma com você. E se você não souber rechaçar aquilo, se você não souber se proteger, você vai sucumbir às forças trevosas. Mesmo que você seja a pessoa mais bem intencionada do mundo. Eu sei disso porque senti na pele, porque dos 19 aos 27 anos de idade, eu fazia trabalhos de cura espiritual. E percebi que muitas pessoas, na verdade, não vou dizer que ninguém mereça, que alguém não mereça uma cura. Eu acho que todo mundo merece ficar bem, não é nada disso. Mas é muito importante no contexto espiritual que você entenda que determinadas pessoas precisam passar por algumas situações para que elas possam ter um aprendizado. Se elas não passam por aquilo, se elas não compreendem aquele processo, então, e você simplesmente intervém sem dar luz ou dar conhecimento para a pessoa, porque simplesmente também ela se fecha, ela quer lá saber, eu quero só ser curada e tchau. É isso que as pessoas falam. Então, o que acontece nesse caso? Né? Daqui a pouco, você curou aqui, dividiu o karma, pegou uma carga pesada para você, e lá na frente essa pessoa acaba contraindo uma outra doença, uma outra situação que vai compensar aquilo que você fez, porque ela não aprendeu a lição. Ela está carregada daquela energia, você limpou, purificou, mas ela vai se carregar de novo daquela energia deletéria, nociva. E se você não sabe trabalhar com a espiritualidade, e você não sabe fazer um enfrentamento com criaturas das trevas, por exemplo, criaturas do astral inferior, que você acha simplesmente que com orações você vai resolver tudo, você está muito enganado. Você precisa entender os processos exatos que essas criaturas agiram para causar aquele mal. E quando você entende como foi feito, né, e causou aquele problema, você sabe como você pode desmanchar. E sem que você tenha poder espiritual, autoridade espiritual, para fazer um enfrentamento depois com essas entidades, para colocar sob a sua vontade, você não vai conseguir realizar absolutamente nada. Por quê? Porque essas entidades não vão embora, pura e simplesmente. É o que acontece muitas vezes, que a pessoa vai em determinados lugares, vou fazer uma oferenda, fazer um ebó, fazer isso, fazer aquilo, e passa um tempinho, tudo volta a ficar ruim novamente. Então, o que é isso, na verdade? Isso aí é porque o problema ele não foi tratado lá na sua origem. Né? É a mesma coisa que você quer limpar o leito do rio, você vai limpando o leito, mas você não trata os afluentes, não vai adiantar nada. Então, se você não resolve o problema lá atrás, para ver por que está ocasionando aquilo, você não vai ter uma solução também. Então, nesse caso, é isso que nós fazemos. A gente faz um estudo profundo da situação da pessoa, e é por isso que, quando a gente faz os nossos trabalhos, eles têm sucesso. Porque nós somos melhores do que alguém? Não, porque nós estudamos, porque nós fizemos rituais, porque passamos 10 anos estudando profundamente essas criaturas trevosas, para que hoje a gente pudesse falar com propriedade, primeiro, que as trevas não trazem nada de bom para ninguém, nem nada de bom. Isso eu estou afirmando para vocês. Segundo, que você precisa conhecê-los mesmo assim,
Porque se você não conhecer e não entender os processos, como é que você vai fazer um trabalho de cura? O médico ele não tem que dissecar um cadáver para ele poder aprender sobre o corpo humano, para ele poder tratar um paciente? Pois é, isso aí não é gostoso, não agrada os olhos nem o olfato de ninguém, mas é necessário. Da mesma maneira, se você não puder descer até as profundezas do vale, você não vai saber qual é a altura que existe, e muito menos se você não subir até lugares mais altos para você poder ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. Então, essa metáfora que eu utilizo é para que você tenha a noção exata do que você está fazendo. Porque se você não estiver, eu aconselho, aborte enquanto é tempo para que uma outra pessoa possa fazer e possa resolver aquele problema. Veja bem, muitas vezes, muitas pessoas chegam até mim porque de repente estavam em um centro espírita, kardecista, alguma coisa assim, e o dirigente que tem conhecimento e que sabe os seus limites, chega para a pessoa e fala, olha, o teu caso não é um caso para centro kardecista, você não está com obsessores, você está com um grave problema espiritual, porque tem alguma coisa que fizeram contra você, então você deve procurar uma pessoa que sabe lidar, que sabe trabalhar com essas forças. Porque do contrário disso se torna muito perigoso. Tá bom então, pessoal? É isso aí, a mensagem que eu tinha aí para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assine o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Tá? E para quem quiser estudar conosco, tá aí maisondelamagie.com.br, a nossa loja virtual. Entra lá, compra o seu curso e você vai receber por download, né? Você entra na loja, né? Faz o seu login e depois que você pagou já vai estar disponível para você baixar no seu PC ou no seu smartphone. Tá certo? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!